Ainda de pé, ainda de pé, pastor Ronilson vai transmitir a palavra aos nossos corações nesta noite. Sim, as crianças. As criancinhas que vai para a sala, de 2 a 11 anos, está orando. Glória a Jesus. Bom, Antônio Carlos, por favor, pega o microfone e ora para as crianças que vai para a sala, para o culto, né? Também para o pastor Ronilson, que estará ministrando. Aleluia. Vamos orar. Bendito Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno. Somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos abençoado nesta noite, Senhor. Aleluia. Continuará, Senhor, abençoando, tomando a primazia deste trabalho, meu Pai, abençoando estas crianças, abençoando as tuas filhas que vão ali, ó Pai, juntamente desenvolver a vida espiritual dos teus filhos, Senhor. Abençoa também, Senhor, teu servo, que irá ministrar a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha usar os seus lábios nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor, faz maravilhas nesta noite, te pedimos e te agradecemos tudo em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Aleluia, maravilha. Irmãos, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra conosco no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo de número 19. Quero louvar a Deus pela grande oportunidade de poder estar aqui, uma vez mais, com os irmãos, juntos para a gente adorar e glorificar o nome do Senhor. É uma honra. Estava falando para o pastor Rony agora, que eu tenho que tomar um pouco de água porque eu fico nervoso. E é verdade. O nervosismo nunca pode sair de um pregador, porque aí a gente entende que a gente é dependente do Espírito, e não das nossas faculdades teológicas, e nem da nossa, vamos assim dizer, sabedoria, não, mas do Espírito do Senhor, amém? Então, louvo a Deus pela oportunidade, o pastor Levi, que falou comigo hoje, o pastor Rony, que é quem assina embaixo, né? Então, tá bom, Deus abençoe. Quero também saudar a todos os irmãos internautas. Eu estive lá em Rondonópolis e a gente estava assistindo os cultos de lá, irmãos, viu? E a bênção do Senhor. Então, tem pessoas neste momento que estão assistindo o culto aqui conosco, tá? Às vezes em que a gente não vem para o culto por um trabalho, por alguma coisa, a gente está assistindo, tá? Então, vamos saudar os irmãos que estão nos assistindo também com a paz do Senhor. Amém, igreja? Gênesis capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava assentado Ló, à porta de Sodoma. Ele estava sentado aonde? À porta. E quando os viu, levantou-se, e indo a seu encontro, ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, e levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Mas insistiu com eles muito, e foram, e entraram em casa dele. E ele deu a eles um banquete, e fez ali uns pães, matzote, ou seja, pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, grave bem esta mensagem, os homens de Sodoma, dos mais jovens, na tradução hebraica diz das crianças, até os mais velhos, cercaram a casa
sim, todo o povo daquela cidade. E chamaram a Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os aqui para fora, para que nós possamos abusar deles. Outra tradução bíblica, conhecê-los. Saiu-lhes então Ló, e a porta se fechou após si, e lhe disse: rogo vós, meus irmãos, que não façais este mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu as darei, e tratais a elas como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto eles se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram a Ló, olha o que eles vão dizer a Ló: retira-te daí. E acrescentaram: tu és um estrangeiro entre nós e veio morar aqui, e agora tu pretendes ser nosso juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão e fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Vou parar aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele assim: você está preparado para ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Vou perguntar de novo: você está preparado para ouvir uma palavra dos céus nesta noite? Se você está, levante a mão ao céu e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso e necessito ouvir, em o nome de Jesus. Tome o seu assento, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aí a Rayana me ajuda no teclado, porque hoje eu vou falar bem mansinho, irmãos, viu? Bem devagar. O texto que nós lemos, ele é um texto bastante conhecido pela igreja. É o texto que vai narrar a destruição de 2 cidades. Uma chamada de Sodoma e a outra chamada de Gomorra. E quando a gente olha para o cenário aqui, onde se encontra essa história, essa passagem bíblica, me faz eu pensar em nossos dias. Porque nós sabemos que todos os seres viventes, tanto homens como mulheres, crianças, vivem baseado na felicidade e no amor. Sim ou não? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer amar e ser amado? É muito bom amar e ser amado. Só que as pessoas estão confundindo essa questão em ser feliz e amar. Há daquelas pessoas que dizem assim: eu não vejo mal nenhum em amar e ser amado. Alguém já ouviu essa frase? Eu quero até fazer menção de um negócio aqui, e eu vou começar a pregar agora. Está sendo filmado no YouTube. Se os irmãos quiserem filmar a minha cara aqui, pode mandar para mim que eu posto lá na minha rede social. Tem um cantor gospel que eu quero acreditar em o nome de Jesus, que ele está cantando essa música sem ele saber. É o Gerson Rufino, vou falar o nome dele. Existe uma música que ele está cantando que é chamada Que Vença o Amor. Eu não sei se vocês já observaram, mas depois procura lá. Que vença o amor. E na música ele diz assim: que não tem mal nenhum, não tem pecado nenhum em amar e ser amado. As pessoas estão vivendo em nossos dias com esse pensamento. Só que existe uma maneira de amor que é segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui diante de uma civilização, Sodoma, que vivia baseado no amor. Eles viviam baseado na sua felicidade. Ok?
quero que você aprenda comigo quem era, onde estava a cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra, elas faziam parte de uma região das Campinas do Jordão, uma região conhecida como a região das 5 cidades. Escute, a primeira cidade era Gomorra, o nome do seu rei era Bera. A segunda cidade é Sodoma, o nome do rei de Gomorra era Bira, e o de Sodoma era Bera, bem parecido. A terceira cidade era Adma, e o rei de lá era um chamado de Semember, nome estranho. A terceira era Zeboim, e a outra era Zoar, também conhecida como Bela. Eu quero que você entenda o significado da palavra Gomorra. Quem me ouve, diga amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O significado da palavra Sodoma. Sodoma, na língua hebraica, é Sidom. Tem uma pessoa que disse assim, o pastor Ronilson, sempre que ele prega, ele fala de hebraico. Irmão, a gente dá aquilo que a gente tem. Por isso que eu vou falar de hebraico, porque foi o que eu aprendi. Então, observe bem. Sidom, que não é Sidom, é um S mudo, é um I mudo, Dom. Ela vem com 3 letras hebraicas. Quantas letras? Não, vou perguntar de novo. Quantas letras? 3 letras hebraicas. O nome da primeira letra é chamado de Samer. E Samer, ela tem um significado. Ela significa mão no cajado. Significa o quê? Mão no cajado. A segunda letra que compõe a palavra Sodoma é a letra Dalent, que significa porta. Então vamos lá. A primeira letra, Samer, que significa mão no cajado. A segunda letra significa porta, que é a letra Dalent. E a terceira letra é a letra Mem, que significa água, caos. Presta atenção, vamos juntar. O nome Sodoma significa uma mão no cajado que te leva a uma porta do caos. Vou voltar a repetir para você entender. Sodoma, meu pastor, significa uma mão no cajado. Cajado significa o quê? Liderança. Cajado significa o quê? Condução, desculpa. Cajado significa o quê? Guiar. Ok? Autoridade. Cajado, uma mão no cajado que conduz a uma porta. Mas que porta é esta? O caos. Que porta é esta? A perdição. Eu não estou entendendo, pastor. Eu vou explicar para você. Sodoma, aqui nesse contexto, quando se diz que é uma mão no cajado que nos leva a uma porta do caos, está falando de uma liderança, está falando de uma pregação, está falando de uma ideologia que nos leva ao caos. Significa o quê? Uma direção que nos leva ao caos. O que significa Sodoma no contexto? Significa o falso evangelho, significa a falsa pregação, significa a falsa teologia que não é bíblica, significa, pastor Levi, uma direção que está levando muitos e muitos à porta do caos. Jesus falou dessa porta, irmãos, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14, que foi que Jesus falou dessa porta? Jesus disse, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva aonde? A perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram
por ela. É difícil dar glória a Deus, não é? Quando a gente se depara com um cenário ao qual nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo este cenário de Sodoma. Nós estamos vivendo no tempo, pastor Eldir, de pregação, em um tempo de louvor, em um tempo de liderança que estão nos conduzindo, ou melhor, conduzindo a igreja à porta do caos. Por exemplo, hoje nós temos em nossos dias igreja inclusiva. Meu amigo, só um retorno, por favor, só um retorno. Igreja inclusiva. O que é a igreja inclusiva, irmão? A igreja inclusiva é aquela que prega um evangelho que diz assim: olha, Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita da maneira com a qual você foi chamado. Você pode continuar tendo os seus desejos carnais, mas você pode continuar louvando a Deus. Você pode ser pastor e casar com pastor. Você pode ser pastor e casar com uma outra pastora. É o evangelho da inclusão. O evangelho que diz que nós temos que negar a si mesmo, que nós temos que renunciar a nós mesmos. É um evangelho ultrapassado, é um evangelho mentiroso. Escute bem, irmãos, são pregações enganosas que estão tirando pessoas do reduto e estão levando para o erro. Estão levando para o caos. Quem de vocês aqui tem internet? Você já parou para ver quantos cantores gospel estão saindo e estão indo para a porta do caos? Você já parou para ver quantos pregadores estão saindo e estão indo para a porta do caos? Você já parou quantos pastores estão apostatando da sua fé e estão levando rebanhos para a porta do caos? E o Senhor nos está trazendo uma palavra nesta noite, está dizendo: olha, escute bem, não é porque tem cajado que é pastor, não. Escute bem, não é porque está te conduzindo que vai te levar para o lugar certo, não. Porque o verdadeiro caminho, verdade e vida já foi revelado pela palavra. Vocês conseguem entender? Pastor Lindolfo, não existe uma nova mensagem, não existe uma nova revelação, não existe. Toda pregação, toda palavra, ela tem que estar pautada na renúncia, no sacrifício de Cristo, na palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos também em nosso meio teologia da prosperidade. Nós não somos Assembleia de Deus no Brasil, nós não somos nada contra ser próspero. Mas escute o que eu vou dizer para você: salvação não se compra, bênção não se compra. Você pode vir para esse lugar e derramar aqui rios de dinheiro, mas se você não tiver uma vida com Deus, e se Ele não quiser, você jamais prosperará. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo de número 15, que diz assim, ó: não é de quem quer, não é de quem corre atrás, é de quem eu quero, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Não estou entendendo, pastor Ronilson. Fuja dessa pregação que diz que você só vai ser feliz. Fuja, escute bem, Sodoma estava vivendo baseada na felicidade. Fuja desse tipo de pregação. Já a pregação de Jesus é diferente, pastor Flaviano. A pregação de Jesus é: no mundo tereis aflição, no mundo tereis dificuldade. E ele diz assim, ó: mas tem de bom ânimo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem de bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Eu preciso continuar. Nós temos também uma teologia que é conhecida como teologia da abertura de Deus. É uma teologia que está impregnada no nosso meio, conhecido como teísmo aberto. A teologia, peraí, escute bem, você já se fez uma pergunta: alguém morreu?
e aquela pessoa é boazinha demais, ela morreu. E você se para e diz assim: será se Deus é injusto? Já se perguntou isso? Pois é. Um homem chamado Clark Pinot, ele teve esse pensamento e disse: Deus é injusto. E aí ele vai escrever um livro conhecido como Abertura de Deus, aonde ele vai começar a dizer o seguinte: que Deus é apenas um menino que brinca com uma fazendinha de formiga. O teísmo aberto coloca em xeque a soberania de Deus. Ele diz que Deus pode conhecer o hoje e o ontem, mas não conhecerá o amanhã. Ele diz que Ele olha para mim e para você para ver se nós vamos evoluir. E é nesse contexto que está baseada a teologia da prosperidade. Mudar o caráter de Deus. Por exemplo, irmãos, seja ofertante para que tu seja abençoado. É isso? Vamos fazer aqui o propósito da fogueira. Traga o teu carro, traga a tua casa, porque Deus vai te dar em dobro. Você vai ser abençoado. Vamos fazer o jejum de Elias de 40 e não sei quantos dias, para que tu seja próspero. Por que que eles ensinam isso? Porque se diz o seguinte: nós podemos mover o braço de Deus. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: o justo, a oração do justo, move o braço de... Só que não é quando o justo quer, é quando Deus quer. Não é quando nós queremos, é quando Ele quer. Olhe para o teu irmão e diga: não é no teu tempo. Não diga como crente: não é no teu tempo. Não é na tua vontade. É na vontade dEle, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É na vontade dEle. Eu preciso continuar. Nós temos a outra cidade, porque eu tenho que falar dela. A outra cidade é Gomorra. Em hebraico apenas Amorra. Como? Amorra. Amorra significa, ela também tem 4 letrinhas. Preste atenção. Sodoma significa uma mão no cajado, que conduz a uma porta do caos. Amorra ou Gomorra, como você conhece, significa, a primeira letra é Aine. Repita comigo: Aine, que significa olho, aquilo que vê. A segunda é Mem, água. A terceira é Resh, que significa cabeça, líder. E a quarta é Re, que significa grito. Preste atenção. Gomorra significa um olho que está vendo alguma coisa e um líder que grita. Você já parou para pensar, ou já parou para ver, que a Bíblia diz o pecado de Sodoma, mas ela não detalha o pecado de Gomorra. A Bíblia só diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Sim ou não? O pecado de Sodoma é descrito em toda a Bíblia praticamente. Mas o pecado de Gomorra não é. Por quê? Eu vou concluir a mensagem. Em 32 maneiras que se existe para interpretar um texto bíblico, uma delas nos ensina dizendo o seguinte: que Sodoma e Gomorra significa, olha só, Sodoma e Gomorra significa a parte carnal e a parte espiritual do homem. Gomorra, pastor Flaviano, é aquilo, Sodoma é aquilo que sente o prazer carnal, os desejos carnal. E Gomorra é aquilo que está no homem, mas que não tem força para vencer os pecados de Gomorra. Então o que é que acontece? Ela dá um grito. É como se fosse o espírito gritando. É como se, olha, escute bem, está dizendo assim, é um líder que grita. Você lembra que a gente leu a Bíblia dizendo que
Ló estava na porta de Sodoma. Lembra também que a gente leu os homens de Sodoma dizendo: tu chegou há pouco tempo aqui e tu está querendo ser juiz, tu quer nos julgar em tudo. Por que ele falou isso? Porque no livro de Tefarim, no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, o seu capítulo de número 13, diz o seguinte, que os juízes ficavam nas portas da cidade, para fazer o quê, pastor? Para julgar com justiça. Eles ficavam nas portas das cidades para fazer o que era certo. A Bíblia vai nos dizer que Ló, e somente Ló, estava sentado na porta de Sodoma. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ló era um homem justo. E o Ló era aquele tipo de justo que ia para a porta. Esperar o quê, pastor? Esperar que as pessoas viessem a ele, para que ele pudesse julgar com justiça. Só que na verdade, pastor Levi, lá em Sodoma não tinha mais justiça. Lá em Sodoma existia apenas injustiça. Eu queria que o irmão que está lá no som abrisse aí, por favor, e colocasse aqui no telão 2 Pedro, capítulo de número 2, por favor, meu filho. Por favor. Aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si a repentina perdição. Pode passando, meu filho. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Farão de vós o quê? Um bom negócio. Escute. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, diga para o teu irmão: Deus não poupou nem os anjos. Imagina você. Ele não poupou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Continua. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Continua. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo, presta atenção nessa palavra, e livrou o justo Ló. Ele estava feliz? Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Continua. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. A Bíblia está confirmando em 2 Pedro que era por causa disso que Ló subia às portas de Sodoma em busca de justiça. Diga para o teu irmão: ninguém ia lá, mas Ló estava lá todos os dias. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Ló ia todos os dias à porta de Sodoma. Pastor Levi, Ló era aquele tipo de crente que dizia assim: pode não ter justiça aqui, mas eu sou justo.
eu estarei aqui sempre à disposição para julgar com justiça. E a Bíblia diz que a alma dele se afligia todo dia, vendo aquelas injustiças, mas mesmo assim, todos os dias Ló esperava a porta de Sodoma. Eu não estou entendendo, pastor. Deus está dizendo, e não importa como que está acontecendo, não importa o que acontece em nossos dias, não importa se a igreja inclusive está aí abominando, não importa se estão se desviando, não importa se estão apostatando, não importa se está se levantando falsos profetas, não importa se está se levantando mentirosos, nós vamos continuar assentados na porta da justiça. Aleluia! Vamos continuar assentado à porta da justiça, da justiça, da justiça. A minha alma dói. Ai, pastor, a minha alma chora quando eu vejo injustiça. Escute bem, Ló não foi embora de Sodoma, só foi embora de Sodoma quando Deus mandou tirar ele de lá. Ai, Deus está dizendo para a crente: olha, não adianta ir embora porque o irmão desviou, não adianta ir embora porque o fulano apostatou, não adianta parar de vir na igreja porque o fulano de tal deixou de cantar e virou homossexual. Não adianta. Ele está dizendo: continua na porta, continua na porta, continua na porta, continua arrambado, continua na porta da justiça. Não é a maioria. Não é a maioria, escute. Nem a família de Ló ia para a porta, pastor Rony. Mas ele ia sozinho. Se você quiser ir, minha filha, me acompanhe. Se não quiser, fica. Se você quiser ir, meu filho, a porta da graça está aí. Se não quiser, fica. Se você quiser ir, filhinho de papai e de mamãe, vem comigo. Se não quiser, fica. Mas eu vou permanecer na porta. Eu vou continuar assentado à porta. Vou continuar aguardando a justiça. Vou continuar aguardando a vinda do reino. Eu não vou me vender. Vou continuar na porta. Aleluia. Sodoma e Gomorra. Sodoma significa uma mão no cajado que me conduz à perdição. Gomorra significa um líder que grita. É como se fosse o espírito gritando e dizendo: acorda, corpo! Sodoma está gritando, Gomorra está gritando e Sodoma se pervertendo. Gomorra está gritando e Sodoma se vendendo. Gomorra está gritando e Sodoma se prostituindo. Gomorra está gritando e Sodoma na perdição. Só tem uma coisa triste nisso, pastor Levi, pastor Rony, que não adianta só gritar, presbítero Washington, porque a Bíblia diz que Sodoma gritava, Gomorra gritava, mas pereceu junto com Sodoma. Eu não estou entendendo, pastor. E aquilo que eu falei no começo, Sodoma e Gomorra significa, pastor, o homem espiritual e o homem carnal, que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Coríntios, dizendo que o homem carnal, está dizendo assim, 2 Coríntios 14, 2 Coríntios capítulo, se não me falha a memória, é o 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele elas são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga, ele faz o quê? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu vou trazer para os nossos dias. O desejo de Sodoma é o desejo da carne. O grito de Gomorra
é porque sabe que vai perecer junto com a carne. Você sabe aquele momento em que você vai fazer uma coisa de errada e que você sente um grito lá na tua alma? É o Espírito dizendo: eu vou perecer também junto com você. Gomorra está gritando e Sodoma se prostituindo. Levante a mão, porque eu tenho algo de Deus para falar aqui nesta noite. Eu quero falar o que está escrito no livro de Apocalipse. Eis que eu estou à porta e eu bato. Não é a porta do coração, porque a carta está sendo designada para uma igreja. Oh Senhor, e o que Jesus está dizendo: eu estou fora da igreja. Olha, a situação de Laodiceia era uma situação em que eles eram amantes de si mesmo, em que eles diziam: nós somos ricos e abastados, não precisamos de nada. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se abrir a porta eu entrarei, eu ceiarei com vocês. Aleluia. E ainda tem o texto final, diz assim: e ao que vencer, ao quem vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono. Tem vencedor aqui nesta noite. Eu preciso concluir esta mensagem. Lembra que eu falei no começo que a nossa geração está vivendo baseada no amor e na felicidade? Lembra que lá no nosso TikTok, lá no teu YouTube, seja lá o que for, quando você vê uma coisa assim meio normal, você vai ver alguém comentar embaixo dizendo que viva o amor. O amor venceu. Na igreja inclusiva, os irmãos estão lá de salto alto e cabelo e boquinha pintada e brinquinho na orelha. Os irmãos, vestido de saia, os irmãos, cantando e dizendo: viva o amor, não tem problema nenhum em amar e ser amado. Sim. Só que eu vou mostrar para você na Bíblia o que é o verdadeiro amor. Primeira carta de João, capítulo de número 5, está dizendo assim, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim: e diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele de quem é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Como é que é? Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e a sua palavra. Preciso concluir, pastor Levi. Em Lucas capítulo 23 e versículo 26 disse Jesus: e disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu posso até ter o desejo, mas negar a si mesmo é maior que o meu desejo. Eu posso até estar desejando, eu posso até ter o jeito, pastor Rony, mas escute bem, o amor ao mandamento tem que ser maior, tem que ser maior. Escute bem, eu posso até ter o desejo, mas negar a si mesmo é o verdadeiro mandamento dos céus. Não se pode servir a dois senhores. Tem alguém para pôr uma câmera na minha cara aqui? Cantor Gessé Aguiar, nosso irmão, nós te amamos. Dá um zoom aqui na minha cara, ó. Nós vamos continuar te amando
A igreja do Moinho dos Ventos, aqui em Goiânia, Vila Nova, ama ou não ama? Ama. E nós vamos cantar o hino. Lona Holden, nós também chamamos. J.A., nós continuamos te amando, meu filho. Mas isso que vocês querem viver não é evangelho. Viva do jeito que você quiser, você tem direito em tudo. Mas lembre-se, o evangelho é renúncia. Não vem com essa conversinha fiada de querer falar para mim e dizer: é porque eu tenho desejo desde quando eu era criancinha. Eu sei disso, mas negue-se a si mesmo. O amor, o mandamento é estar acima de tudo. Oh meu Deus, eu não vou ser conduzido por Sodoma, eu serei conduzido a Zoar, eu serei conduzida, não estou entendendo, pastor. Deus está dizendo, continue na porta, que uma hora ou outra, pastor Levi, a justiça chega em 3, chegou em, e quando Ló os viu, caiu de joelho aos seus pés, aleluia, e disse: senhores, escute, sabe por que Ló o chamou para sua casa? Porque Ló pensou que eles iam trazer justiça de misericórdia sobre Sodoma. Mas a Bíblia diz que os anjos pegaram ele pela mão e disseram: aqui não é teu lugar, Ló. Zoar está te esperando. Aqui não é teu lugar, Ló. Zoar está te esperando. Eu não sou daqui, já voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Ele vem buscar aquele que está na porta. Ele não vem buscar aquele que se perverteu, aquele que está na porta. Se põe em pé, por favor. Deus está dando a oportunidade de você voltar para a porta, meu filho. Se você está perdido entre a praça, Ele está dizendo: eu te quero na porta da justiça. O Messias aguardado. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer se reconciliar? Cadê a primeira pessoa que quer deixar a sodomia de lado? Cadê você? Oh, aleluia, aleluia. Deus está falando com crente aqui nesta casa. E está dizendo: não sai da porta, meu filho, não sai da porta, minha filha. Não deixe os prazeres desta vida te levarem para o caos. Não deixe. Ramandoré, Deus está falando aqui nessa casa. Já chegou a primeira aqui, irmãos, não tenha vergonha. Saia do seu lugar, aleluia, aleluia. A porta da misericórdia, a porta da justiça ainda está aberta, pastor Levi. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Meu Deus, Ele vem me buscar. Aleluia. Dizendo: eis que eu estou à porta, estou à porta, estou à porta. Ai, darai, darabadaracaçô. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O céu está aberto sobre esta casa. A porta da salvação está aberta sobre esta casa.
Não deixa Sodoma te levar, meu irmão. Permaneça na porta. Sofra na porta. Chore na porta. Fique só na porta, mas não saia dela. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer reconciliar com Cristo? Tem mais alguém que quer sair da porta? Que quer sair da praça e vir para a porta? Ei! Está escutando esse grito aí na tua alma? É Ele dizendo: vem. Eis que eu estou à porta e bato.